Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos aqui mais uma vez no Palavra Encarnada Diácono Dulcimar Andrade, direto de onde? De Boca do Acre, partilhando com vocês sobre a Palavra de Deus. Por isso, vamos invocar a presença do Divino Espírito Santo nesse sábado da primeira semana da Quaresma, para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, abrase o nosso ser. Falando nisso, como é que estão as suas penitências quaresmais? Você tem crescido na oração? Tem crescido na penitência? Tem crescido na esmola? Espírito Santo, nós te pedimos, vem sobre os nossos corações. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje, se você quiser abrir a Palavra de Deus, se você puder fazer também sua leitura, porque precisamos lembrar que nada substitui o contato direto com a Palavra de Deus, porque nós não queremos ser amigos de Deus só de ouvir falar, nós queremos ter um contato íntimo com Ele, e nada melhor do que conhecer sua Palavra. Mateus, capítulo 5, do versículos 43 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, no Evangelho de hoje nós escutamos Jesus falar: ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está fazendo uma afirmação que aparentemente contradiz o Antigo Testamento, contradiz a lei de Moisés, que era tão importante para os judeus, vocês entendem? Quem é Jesus? Entrando aqui, se a gente mergulhar na palavra de Deus, quem é Jesus para poder falar isso? Jesus, ele, para os judeus, esse é o grande escândalo, ele se coloca como maior do que Moisés. Coloca-se acima daquele que recebeu a lei de Deus. Nós, cristãos, sabemos, de fato, Jesus, ele é Deus. Sendo Deus, ele é o autor da própria lei, por isso ele pode dar a sua interpretação. Por isso, para nós católicos, para nós cristãos, é tão importante o que Jesus fala, porque ele nos fornece a graça de entendermos o que o Pai compreende como a verdadeira lei. Vocês entendem, meus irmãos? Vejam, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Então Jesus se coloca acima do próprio Moisés, porque ele é a própria palavra, a própria lei encarnada. Aquela lei do Antigo Testamento que foi escrita, como nós lemos em Êxodo, capítulo 20, pelo dedo de Deus, nas tábuas de pedra, e que Ezequiel promete, o profeta, ousando falar em nome de Deus, promete que o próprio Deus escreverá nos nossos corações, não mais numa pedra, mas nos nossos corações, porque os nossos corações de pedra precisam ser mudados em novo coração de carne. Então, a lei de Deus vai ser escrita no nosso coração, é isso que os profetas prometem e que Jesus realiza. Vejam, vocês escutaram isso, eu porém vos digo. Jesus fornecendo uma nova interpretação, que ao mesmo tempo dá o verdadeiro significado da lei do Antigo Testamento. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos ter claro no nosso coração. Lendo a passagem de uma maneira mais clara, mais evidente, na verdade, na lei de Deus não tem escrito para odiar os inimigos. Essa era uma interpretação que os fariseus e os saduceus davam, os mestres da lei davam essa interpretação. Então era uma lei humana. E Jesus em outros momentos falou, quantas vezes vocês
fazem questão de abolir os mandamentos divinos para se fixar em leis humanas. Levítico capítulo 19, versículo 18, nós lemos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não tem essa lei no Antigo Testamento de odiar os inimigos, mas a prática das pessoas. Então as pessoas religiosas, até mesmo os judeus, os mestres da lei, aqueles que supostamente viviam conforme a graça de Deus, a lei de Deus no Antigo Testamento, eles odiavam seus inimigos. E Jesus fala: não, porque o Pai, e aqui ele eleva o padrão, vocês entendem? Não é somente um mérito, uma disposição humana. Quantas vezes nós também podemos cair nessa tentação de achar que ser um bom cristão é só ser educado, ser humanamente aceitável. Não, nós precisamos ir lá para cima, olhar para o próprio Pai, para o próprio Deus. Como é que Deus ama? Deus não ama somente as pessoas boas, Deus ama todos. Por isso, o teu coração misericordioso o teu coração precisa aprender a ser misericordioso como o Pai, que ama e faz chover sobre os justos e injustos. Imagina se chovesse só sobre os justos, né? Nós viveríamos numa sequidão imensa, porque nós somos pecadores. E, como Paulo fala em uma das suas cartas, quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando ainda não tínhamos sido lavados pelo sangue de Cristo, o Pai já nos amou. E é por isso que enviou o seu Filho para nos salvar e nos tornou justos. Nós não somos justos pelos nossos méritos, pelas nossas próprias bondades, mas porque o Pai nos torna justos. Meus irmãos, vejam bem que grande projeto de amor o Pai tem por nós. De que nós não somos justos por nós mesmos, pelos nossos méritos, pelas nossas próprias bondades, mas o Pai quem nos faz. Então, se nós somos tanto perdoados por Deus, quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? Porque como pecado, quando nós pecamos, entendam bem isso, certo? Nós contraímos uma dívida eterna. Quando nós pecamos, nós merecemos o inferno. Perdão falar tão duro e tão claro, mas essa é a realidade. Quando nós pecamos, nós merecemos o inferno. Ou seja, nós contraímos uma dívida eterna e Deus nos perdoa. Quando nós nos arrependemos de coração, a salvação que Jesus de fato já realizou se atualiza na nossa vida. Quando nós nos confessamos, a salvação se atualiza na nossa vida. Vejam, a salvação já foi realizada por Jesus Cristo na cruz, é o que nós dizemos como uma salvação objetiva. Aconteceu 2000 anos atrás, porém, é necessário que essa salvação objetiva, esse fato, ele seja atualizado em nossa vida. E isso depende de nós, em primeiro lugar. Depende da disposição do nosso coração. E é por isso que eu estou falando de confissão, porque na Quaresma é tempo de confissão, é tempo de nós mudarmos de vida, é tempo de nós atualizarmos a salvação de Jesus Cristo em nossa vida. Não existe essa história de se confessar só com Deus. Não, a tua disposição de coração precisa ir lá, criar vergonha na cara e se confessar diante de um sacerdote, pedir a Deus a sua misericórdia e o seu perdão. Que o teu arrependimento, a tua vontade de mudar, o teu medo da perdição e mais precisamente o teu medo de ficar longe de Deus seja maior do que a tua vergonha. É engraçado, a gente é sem vergonha para tanta coisa, mas para algumas coisas de Deus nós temos tantas vergonhas, né, meu irmão? Mas voltando, vejamos, se nós somos tão perdoados, nós somos perdoados eternamente, como é que nós não queremos perdoar os nossos irmãos que cometeram contra nós só faltas temporais, ou seja, coisas passageiras, que talvez ofenderam a nossa honra mentindo sobre nós, que talvez nos maltrataram ofendendo a nossa saúde quando nos batem, quando causam algum mal a mim, quando me xingam e ferem minha autoestima, tudo bem, mas tudo isso é passageiro, meus irmãos. Nós fomos perdoados de uma dívida eterna. Imagina, nós não perdoarmos. Veja, o finalzinho do Evangelho de hoje fala, olha, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E lido no contexto dessa palavra, dessa passagem, a perfeição aqui não é não errar propriamente dito. Pelo contrário, é perdoar os errados, amar os pecadores, amar os mais difíceis de serem amados. Esse é o padrão de perdão, de perfeição. Poderíamos dizer que nessa passagem a palavra perfeição é sinônima de misericórdia. Sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E é interessante essa grande graça que existe
do amor, porque o amor transforma o coração daquele que é amado. Muitos corações feridos insistem em continuar ferindo, um ciclo vicioso. São feridos, ferem, esses que são feridos acabam sendo ferindo e assim por diante. Quando nós quebramos esse ciclo pecaminoso de desgraça, de perdição, e começamos um ciclo de salvação, quando nós começamos um ciclo de amor, isso tem muito a ver com carisma, né? Nós quebramos a lógica do pecado. Quantos irmãos, por exemplo, quando são amados, têm uma oportunidade diferente de ter uma conversão de vida. Quando são amados, têm uma oportunidade diferente de recomeçar. Quando são amados, se tornam instrumentos de amor. Se quebra na vida dele, claro que não é de uma hora para outra, é um processo, é por isso que as casas de caminhadas demoram tanto tempo, por isso que os nossos tempos de acolhida, aprofundamento têm um tempo certo para acontecer. Eles vão convertendo o coração, de sair daquela lógica do mundo, do ter, do poder, do prazer e começar a entrar na lógica de Deus, da perfeição e misericórdia. Então, meus irmãos, vamos pedir que a graça de Deus esteja sempre em nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e Deus vos acompanhe.